Oi, gente, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês sobre o livro de Eclesiastes. Eu li recentemente esse livro e eu tive algumas percepções que eu não tinha tido antes e eu gostaria de compartilhar com vocês. Talvez você já tenha ouvido falar, assim como eu, que Eclesiastes é o livro mais mal-humorado da Bíblia, porque o autor desse livro é Salomão e ele já está na sua idade avançada e sim, tem um tom mais mal-humorado da parte dele. Mas eu diria que Salomão aqui em Eclesiastes, ele está muito mais lúcido do que mal-humorado, muito mais sensato do que mal-humorado. E isso é interessante porque ele traz aqui alguns aspectos da vida de quem já viveu bastante, né, e com a sabedoria que ele tem, que vale muito a pena a gente ponderar e pensar, porque são aspectos muito atuais, né? E quando você observa esse livro, você vai observar que tem algumas frases que se repetem, como essa: vaidade de vaidades, de vaidade, tudo é vaidade. Ele vai ponderando alguns aspectos da vida e ele conclui assim: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. E vaidade na língua portuguesa, a palavra tem um sentido de uma necessidade de ostentar algo, de se vangloriar, de se exibir mesmo. Só que aqui o termo vaidade, que foi traduzido, né, o original, a palavra que foi traduzida para vaidade, significa sopro ou vapor. Então dá essa ideia de algo que é transitório, que é passageiro. O que é o sopro? O que é o vapor? O vento? É algo que acontece e logo desaparece. Então tem esse sentido dessa transitoriedade que de fato é a nossa vida aqui na Terra, né? Tudo é passageiro. Então quando ele fala vaidade de vaidades, tudo é vaidade, ele está dizendo tudo é transitório, tudo é passageiro. É hoje e daqui a pouco não é mais. E por isso que eu digo que esse livro ele mostra um Salomão bem mais sensato, bem mais lúcido, porque se a gente for avaliar, a vida é isso, né, gente? Hoje a pessoa tá aqui, faz um sucesso maior do mundo, ganha glórias e honras aqui na Terra, daqui a pouco morre e é esquecido, né? Então a gente tem que ter essa percepção, né, dessa transitoriedade da nossa vida. Aí, através dessa perspectiva, a gente consegue entender várias coisas. E esse livro é muito rico, né, nesse sentido de trazer essa lucidez, né, para a nossa vida aqui na Terra. Então, ele dá essa ideia, né, da transitoriedade da vida. E um capítulo muito conhecido de Eclesiastes é o 3, que é aquele que fala que há um tempo determinado para todo o propósito debaixo da terra. Debaixo do céu, aliás, que há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de chorar, há tempo de rir, tempo de saltar de alegria, tempo de prantear, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de perder, tempo de ganhar. Então, ele traz essas ideias, esses termos antagônicos, né? Morrer, nascer, juntar, espalhar. E se a gente for avaliar, essas coisas elas não são em si próprias boas ou más, né? Não quer dizer que espalhar seja melhor do que juntar ou vice-versa. E o que a gente pode compreender aqui? Que isso são apenas coisas, são fases da vida, né? Então, há o tempo de nascer, há o tempo de morrer, e essa é a dinâmica da nossa vida. A nossa vida, ela não é linear. Então, tem tempo que a gente está feliz, alegre, tem tempo que a gente está chorando, pranteando, tem tempo que a gente se alegra com o nascimento de uma criança, daqui a pouco a gente está chorando pela morte de um ente querido. Então, é a dinâmica da vida, né? Que não é algo bom nem ruim em si mesmo, mas sim demonstra que a vida acontece dessa forma. Então, no mesmo dia em que nasce um bebê, morre uma pessoa. No mesmo dia em que um casal se casa, outro se divorcia, né? No mesmo instante em que alguém comemora a cura de um câncer, por exemplo, outra pessoa está recebendo naquele mesmo momento o diagnóstico da mesma doença. Então é a transitoriedade ou a dinâmica da vida. E a sabedoria está em entender em qual fase o Deus soberano te colocou para viver naquele momento. Então a sabedoria está exatamente nisso, né? Em saber em que fase eu estou. Eu estou no tempo de semear ou eu estou no tempo de recolher o que eu já semeei? Eu estou no tempo da alegria ou eu estou no tempo realmente de quebrantamento, de choro? Então
é o tempo e o modo, né? Entender isso, o tempo e o modo, né, da nossa vida é algo muito importante, e Salomão ele traz esse entendimento, né, nesse capítulo 3 de Eclesiastes. E um outro aspecto que Salomão deixa bastante claro aqui no livro de Eclesiastes é sobre desfrutar do fruto do nosso trabalho. Ele tem vários versículos que falam sobre isso, eu vou ler aqui alguns, que está no versículo 13 do capítulo 3, que diz assim: é dom de Deus que possa o homem comer e beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Aí no capítulo 5, no versículo 18, ele fala também sobre isso. Eis o que vi, boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho com que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias de vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Olha que interessante, né? Um trabalho penoso, ele deve ser recompensado com o desfrute, com o deleite, né, do fruto do trabalho. E se a gente for parar para pensar, faz todo sentido, né? Se a gente entra nesse modo automático de só trabalhar, de só pegar no batente e não parar para desfrutar daquilo que você está, né, provendo, não é saudável, né? Então a gente precisa, enquanto natureza humana, desse momento de desfrute, porque é o que vai realmente recompensar o nosso trabalho, o nosso esforço. E Salomão coloca aqui como algo sendo um dom de Deus. É dom de Deus que você possa desfrutar do fruto do seu trabalho. Tem um outro versículo que ele fala também, no capítulo 3, versículo 22, sobre isso, que diz assim: pelo que vi não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Olha que interessante, né? Ele faz esse chamamento para a gente desfrutar no presente do fruto do nosso trabalho, porque a gente não sabe do dia de amanhã. E ele diz, é a sua recompensa. Então, esse negócio da gente viver sem desfrutar, né, da vida, não, claro que não serão todos os dias, mas pelo menos tirar um dia do mês ou reservar um valor do seu salário para você poder fazer algo legal que você gosta, não é algo dispensável, é algo necessário, né? Para nossa saúde mental, é uma válvula de escape que a gente precisa. E se a gente não para pensar sobre isso e para desfrutar, né, daquilo que Deus nos deu como um dom, a gente não vive, a gente só passa pela vida, né? E tem muito mais coisa aqui que a gente poderia falar no livro de Eclesiastes, e seria um vídeo muito longo, assim, mas tem algumas coisas muito práticas. Por exemplo, tem o versículo, capítulo 7, que diz assim: jamais digas, porque foram os dias passados melhores do que estes, porque não é sábio perguntar assim. Olha só que interessante, ele está falando que não é bom a gente ficar preso ao passado, né? Às vezes a gente tem essa mania, né? De tudo que é antigo é melhor. Ah, porque antigamente era melhor, porque no passado era diferente. E ele fala, não é sábio pensar assim, né? A gente não pode ficar preso ao passado. Tem tantas outras coisas que eu poderia aqui mencionar para vocês, mas a minha recomendação é leiam Eclesiastes, sabe? É um livro muito elucidativo, é um livro muito da vida, do dia a dia, né? É um dos livros que eu mais gosto. O livro de Provérbios também é um livro que eu super recomendo, porque traz esse conhecimento prático que a gente coloca no dia a dia, traz essa reflexão. Então, Eclesiastes é um livro mais filosófico, eu diria assim, mas com muita clareza, né? Porque a palavra, a Bíblia, ela não é um livro difícil, né? Ela é um livro, é uma revelação. Então, quando a gente se debruça a entender aquilo, a gente vê que, poxa, realmente faz muito sentido. Eu posso colocar isso, trazer isso aqui para o meu dia a dia. Eu já vivenciei algo parecido. Ah, se eu tivesse aplicado dessa forma, seria diferente. Então, essa aplicabilidade que o livro de Eclesiastes traz, bem como o livro de Provérbios, é algo que me chama bastante atenção. Então, fica aqui essa dica. Leiam Eclesiastes, né, do capítulo 1 ao último capítulo, que é o capítulo 12, que vocês vão realmente observar que preciosidade é a palavra de Deus, né? Quanta sabedoria tem aqui nesse livro e coisas que a gente pode aplicar na nossa vida e ter uma vida bem mais orientada, clara,
né, lúcida, e eu espero que isso que a gente ponderou aqui faça sentido para você, né, que você consiga aplicar isso na sua vida. E muito obrigada por ter ficado até o fim desse vídeo. Até o próximo, se Deus quiser. Um abraço. Até mais.